Olá, amada igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? É sempre uma alegria estarmos juntos para poder meditar um pouco na palavra de Deus. E hoje eu gostaria de convidar os amados irmãos a pensar comigo sobre perseverança, num tempo difícil em que nós estamos vivendo e que nós precisamos principalmente perseverar na nossa fé cristã. Para tanto, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Judas, na carta escrita por Judas, versículo 24 e 25, onde diz: Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculado e com grande júbilo diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Pai bendito, abençoe essa palavra que acabamos de ler neste momento. E aplica, Senhor, ao coração de todos aqueles que me ouvem neste momento, assim como o Senhor já aplicou ao meu coração, trazendo, Senhor, a perseverança na nossa fé cristã e a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Abençoe a sua palavra, abençoe todos os ouvintes neste exato momento. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Quando se fala em perseverança, logo a gente pensa naquilo que é antagônico à perseverança. O que é que atrapalha a nossa perseverança? Geralmente é o fracasso da nossa força de vontade. Ou seja, é onde cabe o esgotamento físico e mental e de interesse da parte do ser humano, de cada um de nós. E quanto tempo dura, então, a nossa força de vontade? Nós só quem sabe dizer são aqueles que tentam constantemente, perseverar e acabam fracassando. Por exemplo, vamos pensar em uma coisa bem corriqueira para que os irmãos possam entender. Quantas pessoas falam: amanhã eu vou começar a fazer caminhada para que eu possa, me sentir bem, uma atividade física. Aí vai um dia, vai dois e logo fala: não, vai chover. Hoje meu pé está doendo. Hoje eu estou cansado. Hoje eu fui dormir tarde. E acaba desistindo. Não persevera naquilo que começou. Assim nós podemos dizer, do regime. Assim nós podemos dizer também das tentativas. Quantas tentativas nós sabemos que já fizemos, e que outros também fizeram, de ler a Bíblia durante todo o ano. Aí até que começam bem, mas acabam desistindo. E quantas vezes tentaram começar, tentaram perseverar, mas infelizmente o fracasso da força de vontade pessoal nos leva à derrota, nos leva ao insucesso. Então, e assim acontece quando as pessoas tentam, desvencilhar de algum vício, da bebida, do cigarro, da droga. É a mesma coisa, ou seja, às vezes é como um sanguíneo. Eles começam animado, mas logo eles caem no fracasso, da sua força de vontade. Não tem perseverança, não tem perseverança. Bem, a minha intenção aqui, nessa mensagem que trago de Deus ao seu coração, não é apresentar dica de como você poderá empoderar a sua força de vontade e assim conquistar todos os seus sonhos, tudo aquilo que você sonha na sua vida, tudo aquilo que você quer. Não é isso, não é isso. Porque nós estamos tratando aqui principalmente da nossa estrutura espiritual. E quando nós falamos de estrutura espiritual, o nosso objetivo é chegar ao céu. Mas como chegaremos lá? Pararam para pensar nisso? Como nós vamos chegar lá? Porque quando olhamos a nossa fragilidade em cumprir alguns votos que fazemos conosco mesmo, como é uma caminhada, um regime, ler a Bíblia durante todo o ano,
da qual nós acabamos de citar, quem nos garante que nós conseguiremos perseverar na vida cristã e chegarmos até o céu? Se nós, coisas tão pequenas, nós não perseveramos, uma coisa tão grande, tão maravilhosa, né? E tão relevante para nossas vidas, e só que leva a vida toda, né? Nós temos 3 tempos da salvação, que é a salvação, que é a nossa conversão, a santificação, que é a nossa vida cristã aqui na face da terra, e a glorificação, que é quando nós vamos estar com Deus. Então, ou seja, nós precisamos perseverar nesse caminhar. Se nós não perseveramos, ou melhor, em coisas tão pequenas e terrenas, como nós vamos perseverar em coisas espirituais tão grandiosas e maravilhosas proposta pelo nosso Deus? E esta pandemia tem sido um bom termômetro para medir a fé dos cristãos, para medir a perseverança de nós cristãos. Tem realmente servido como um termômetro, mas um termômetro fiel, né? Aos olhos de Deus, para medir a cada um a nossa fé, a nossa perseverança e a nossa força de vontade. Mas a verdade é que nós precisamos perseverar na fé cristã. O texto que nós temos lido, né, acabado de ler, Judas, versículo 24 e 25, trata de uns temas central da nossa vida cristã, né, que é a perseverança dos santos para a salvação. Sobre esta doutrina, né, nós como batista, nós sabemos que na nossa declaração de fé, declaração de doutrina da Convenção Batista Brasileira, né, ela vai dizer o seguinte, eu até anotei aqui, a salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força, veja bem, nenhuma força ou circunstância tem poder para separar, né, o crente do Senhor, o servo do seu Senhor. Nada, a Escritura é clara nisso. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a doação, né, como filho de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo. Note que são todas as forças externas que ele está falando. Asseguram aos salvos, aquele que crê, a permanência na graça da salvação. Ou seja, uma vez salvo, sempre salvo, e é assim que nós cremos, porque é assim que as Escrituras nos garante, né? Então, eu fico pensando, nós cremos, né, que a doutrina da permanência da salvação, ou da perseverança dos santos para a salvação, é absolutamente necessária para uma compreensão correta do Evangelho de Cristo e da verdade do conceito bíblico da vida eterna, que é duradoura e para todos sempre. Porque é isso que Cristo nos oferece, vida eterna. Vida eterna. Resumindo, vamos resumir essa doutrina, né, segundo a nossa declaração doutrinária dos batistas brasileiros, da Convenção Batista Brasileira, e também que está intrinsecamente de acordo com as Escrituras sagradas. Resumindo tudo, pode ser colocado na seguinte maneira: se eu posso perder a salvação, ela não é eterna e também não é duradoura. Ela se torna algo temporário. Se posso perdê-la, então eu devo lutar para manter, né? Para manter a minha salvação. E a gente vai viver, né? Nós viveremos então na dependência, né, da fragilidade humana, da nossa força de vontade de perseverar. Está percebendo como fica complicado? Porque se depender de nós, nós podemos perdê-la.
nós podemos perder a nossa salvação. E a minha salvação, então, em última instância, depende de mim e não de Deus. Olha que situação nós vamos se achegando. E se eu posso perder a minha fé, né? A minha fé, a minha confiança, o meu conforto e a minha esperança são roubadas de mim. São tiradas de mim a força, né? E se nós deixamos de, portanto, suspenso no ar esta incerteza quanto ao meu destino final. Eu vou ou não vou para o céu? Como perseverar? Eu dependo da minha força de vontade, que constantemente tem fracassado diante dos compromissos que eu faço, até mesmo comigo? Ou a minha salvação depende do Senhor, depende de Deus? Lamentavelmente, é assim que a maioria dos crentes vivem. Vivem achando que perde a salvação, né? Praticam um cristianismo de medo, de suspense, de falta de confiança nesse Deus, esse Deus que não pode mentir, ele diz que os meus dons são irrevogáveis. Por isso, uma vez salvo, sempre salvo. Por isso a nossa confiança se baseia em Deus, em ninguém mais. Não pode estar baseada em mim. A minha confiança, a minha esperança tem que estar baseada em Deus. E graças a Deus, que contrariando, né, a maioria, a Bíblia aborda a doutrina da nossa perseverança para a salvação de maneira clara e constante. Clara e constante. Eu queria convidar você a buscar essa certeza embasado na Escritura Sagrada. Por isso, se você puder, abra comigo a sua Escritura lá no Evangelho de João, capítulo 10, de 26 a 30. Nós vamos fazer agora um estudo sistemático, né, da garantia que nós temos da salvação eterna. João, capítulo 10, de 26 a 30. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. João, eu estou em Mateus aqui, abri errado. João, capítulo 10, de 26 a 30. Olha, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. O Senhor Jesus falando. Estas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhe a vida eterna, e jamais perecerão. Veja, Deus, o próprio Jesus, o próprio Deus dizendo que nos dá a vida eterna, e que jamais perecerão. E ninguém os arrancará da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-la da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Estamos diante do Deus encarnado, do Deus vivo, do nosso Senhor, do nosso Salvador, que disse que ninguém pode nos arrebatar de sua mão. Então, ele nos garante a salvação eterna. Romanos 8, né? Seguindo em frente, Romanos capítulo 8, de 38 a 39. Abram lá comigo também. É bom que vocês confiram. A Escritura está para isso. Seja um bom bereano, né? Romanos capítulo 8, de 38 a 39. Olha lá. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada pode nos separar do amor de Deus, garante a palavra do Senhor. Um pouquinho mais para frente, em Efésios, capítulo 1, de 13 a 14.
Gálatas, Efésios, capítulo 1, de 13 a 14, vai dizer: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, como você está ouvindo hoje, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então veja, é um penhor. Nós somos selados com o Espírito Santo. Nós somos marcados pela marca de Deus. Nós somos selados pela esperança viva, selado com o Espírito Santo, né? Como uma carta endereçada ao céu. Hebreus capítulo 3, agora versículo 13, né? Agora versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida isenta de ganância, e contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Lembra que eu disse que é impossível que Deus minta? E ele está dizendo aqui que nunca vai deixar você e nunca vai te desamparar. Esse é o Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E essa é a palavra dele que nos garante a vitória nele, né? E se vocês for lá para a primeira epístola ou primeira carta de João, capítulo 2, né? Versículo 19, olha lá. É maravilhoso você olhar a Escritura e compreender a palavra de Deus e a segurança que Deus nos dá, garantindo a nossa salvação eterna. E que a perseverança dessa graça não merecida não depende de mim, mas é dádiva dele. É dádiva dele. Olha ali, versículo 19. Eles saíram de dentre nós, mas não eram dos nossos. Pois se fossem do nosso, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ou seja, tem muitas pessoas que se denominam o crente desviado, né? Eu já fui crente. Olha, ou você foi, ou você não foi. Não tem meio termo. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Quem é crente permanece porque a perseverança não vem de mim, vem de Deus. E se você realmente se afastou, é porque você foi iluminado, mas não regenerado. Você não teve uma conversão verdadeira. Você precisa rever isso com Deus. Você precisa entender que você precisa tomar uma decisão, aceitando Cristo como Senhor e Salvador. E a partir desse momento, ser selado com a palavra, com o Espírito da promessa e segui-lo todos os dias da sua vida. Porque é isto que é despertado em nós pela presença do Espírito Santo, que nos sela, que habita em cada um de nós. O crente não se afasta da igreja, o crente não se afasta de Cristo, o crente sempre é firme, porque nós somos filhos desse Pai, desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus que é Senhor e que é Salvador, né? Só para encerrar essa pesquisa, essa teologia sistemática, né, da salvação, vamos lá para 1 João, né, capítulo 5, versículo 13, que diz: eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, ou seja, a palavra de Deus nesta noite está dizendo para você: você tem a vida eterna. Você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, como seu único e suficiente Salvador? Se você crê, você tem a vida eterna. E se você tem a vida eterna, se você foi salvo, então você não perde a salvação. Você é salvo para todo sempre. Você é salvo para todo sempre. E aqueles que pertencem ao Senhor pode até cair, mas não permanece caído. O Senhor o levanta. O Senhor o levanta com sua mão direita. Então, de tantos versículos, né, que poderíamos
citar, né, muitos versículos da Bíblia nos garante isso, nos garante essa doutrina, né? Nós poderíamos estar citando aqui. Eu gostaria de convidar você a rever o texto, né? Os 2 versículos que nós começamos essa mensagem, que diz: aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar. Por tudo isso que nós falamos, ele não deixa que os seus tropeçam. E para vos apresentar imaculado, sem mancha, limpo, né? E com grande júbilo diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Veja, note que Judas nos estimula a glorificar a Deus por 2 motivos. Pelo que ele faz para nos salvar. Ele nos guarda, ele nos protege, ele nos dá perseverança. É ele que nos conduz, né? E também, como está no versículo 24. E no versículo 25, ele vai dizer que nós devemos glorificar a Deus pelo que ele é para a nossa salvação. Ele é o nosso único Deus, ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Salvador. Então, ponto final. Ponto final. Ou seja, se há garantia de que o crente em Cristo perseverarão, né? Perdão aí, mesmo tomando água, tá colando aqui as palavras. Se os crentes vão perseverar, né, para a vida eterna, e há de perseverar, porque a palavra nos garante isso, e o Deus da palavra também, essa perseverança não se encontra em nós mesmos, se encontra em Deus. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. A força que nos garante, a força que nos conduz, não está em nós, mas está no próprio Deus, pela presença dele em nós, na pessoa do Espírito Santo. Na pessoa do Espírito Santo. Então, é isso que eu quero falar para os amados irmãos, né? Jesus morreu por nós, Jesus verteu o seu sangue, Jesus deu a sua vida por mim e por você. Jesus morreu para que nós vivêssemos. E se nós cremos nessa dádiva do Senhor, nós temos a vida eterna. E essa perseverança, até que nós chegamos na glorificação, até que nós chegamos no céu, não depende de mim, não depende de você, depende do Senhor Deus, que habita em mim, que habita em você, a partir do momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Irmãos, em Cristo nós somos mais de que vencedores, por meio de Deus que nos amou, né? Como diz Romanos 8,37. E isso significa que nada nem ninguém, seja material, seja espiritual, pode nos separar do amor de Deus. Nada, irmão. Nada, meu querido. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode separar do nosso Senhor. Portanto, alegre-se, regozije-se. Regozije-se nesta verdade. Regozije-se, alegre-se, seja feliz com esta verdade, com a certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Tá? E nada que nós podemos fazer, nem o quanto nos esforçamos, pode nos garantir a nossa salvação, a não ser a graça do Senhor. A graça do nosso bom Deus. Louvado seja Deus por isso. Como é bom saber que não depende de nós, né? Mas de Deus, que não mente, não muda, e é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nossa vitória foi planejada por Deus em Cristo e se dá pelo poder do Espírito Santo. Tá me compreendendo? A nossa vitória foi planejada por Deus, né, em Cristo Jesus, e se dá, né, pelo poder do Espírito Santo, aquele
que nos convence do pecado e do juízo. Então, ele é executado pela graça, né, que há em Jesus e nos é aplicada no poder do Espírito Santo. A vitória não está em nós mesmos, mas em Deus, que fez e faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? E segundo Romanos 8:28, que nós lemos, diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor, de acordo com o seu propósito. Portanto, eu quero terminar essa palavra, essa mensagem, da mesma forma que comecei, lendo os 2 versículos. Agora, com tudo isso que você ouviu, ouça novamente, para que ele faça sentido no seu coração, na sua mente, na sua vida. Onde diz: aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculado e com grande júbilo diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Querido, Deus nos garante a salvação eterna através de Cristo Jesus. Para tanto, você precisa arrepender dos seus pecados, crer em Cristo como Senhor e Salvador, crer que Ele é o Filho de Deus, o Messias enviado, crer que Ele é o próprio Deus que se deu na cruz, vertendo o seu sangue para lavar os seus pecados, ressuscitou o terceiro dia, como nós vamos comemorar a Páscoa nesse próximo domingo, dia 4, e por Ele ter ressuscitado, Ele nos ressuscitará também. Mas para isso nós precisamos arrepender dos nossos pecados e aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E se assim o fizermos, nós teremos a certeza da salvação eterna, porque Deus nos garante isso segundo a sua palavra. Mas se você ainda não tomou essa decisão, tome enquanto há oportunidade. Tome hoje, tome agora. Dobre o seu joelho onde você estiver. E diga, e peça ao Senhor: perdoa os meus pecados, Senhor, e venha morar no meu coração. A partir de hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor, e o Senhor será o meu único Deus, o meu único Senhor e o meu Salvador. E você será selado com o Espírito da promessa, e você terá a vida eterna, que não depende de você, mas depende de Deus, que já fez tudo por você. Tudo por você. E Ele garante a sua salvação. Ele garante a sua salvação. Entregue a sua vida a Jesus. Ore agora, falando e entregando a sua vida a Jesus. Que Deus o abençoe. A você que já tomou essa decisão, que hoje pode ter confirmada a certeza da sua salvação, e a você que ainda não fez, que está fazendo nesse momento. Que Deus o abençoe. Se puder, ligue para mim. Eu gostaria de orar juntamente com você, entregando a sua vida a Jesus. Tem o telefone, né? Aí no boletim da igreja, aí na página da igreja. Você pode entrar em contato. Eu gostaria muito de orar com você, entregando a sua vida ao Senhor. Que Deus o abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar? Boníssimo Deus e Pai, ó Deus querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz por mim e por todos aqueles que estão me ouvindo, Senhor, nesse momento, e por todos aqueles que habitam a face da terra. Deus querido, que o Senhor abençoe, Senhor, essa palavra, que decisões possam ser tomadas em seu favor, que hoje haja salvação, Senhor, e que esses irmãos, Senhor, que decidiram te aceitar como Senhor e Salvador, possa realmente, Senhor, fazer uma entrega verdadeira da sua vida a Ti, ó Pai. Que eles possam também ser fortalecidos e animados pelo Espírito Santo a ligar, Senhor, a conversar e para que a gente possa orar junto, para que a gente possa, assim como o Senhor está recebendo Ele no céu, receber também a Ele na nossa igreja, na família cristã, Pai. Abençoe ricamente a vida de todos os ouvintes, abençoe a vida da sua igreja e obrigado pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Oramos assim em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que tenha as bênçãos do Senhor sobre suas vidas, e até o nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe. Fica com Deus.